O Purgatório nas visões de uma mística canadense. Em 14 de março de 1910, faleceu na cidade de Pointe Claire, no Canadá, uma mulher extraordinária, santa, mãe de família, um modelo de esposa e cristã verdadeira. Madame Braud, Maria Luísa Richard. A publicação da vida extraordinária e maravilhosa dessa grande mística, há bem pouco, causou sensações em todo o mundo. Tais os prodígios contados e provados desta mulher que se pode enfileirar ao lado de Anna Teig e das grandes místicas da Igreja. Dotada de uma grande simplicidade, espírito bem equilibrado e sensato, de uma piedade muito provada e sincera, hoje está perfeitamente averiguado que não se tratava de nenhum espírito mistificador, nem de alguma falta visionária. Teólogos e prelados ilustres examinaram os fatos. Confessores doutores e esclarecidos depuseram como testemunhas fidedignas no exame dos fatos impressionantes da vida maravilhosa desta grande mística de nosso século. Madame Braud tinha contato com as almas do purgatório e, como o santo cura d'Ars, podia dar testemunho da sorte das pobres almas. Dizia ela, chorando um dia de finados. Os egoístas da terra se esquecem dos mortos. Como deve ser cruel para as pobres almas do purgatório o abandono dos homens. Dizem que amam os pais e parentes defuntos. Que mentira! Nós que amamos a Deus devemos amar nossos amigos do purgatório todos os dias de nossa vida. Eu quisera ser capaz de sofrer sozinha tudo o que padecem as almas do purgatório para poder libertá-las. Madame Braud teve muitas visões das almas do purgatório. Elas repetiam orações, missas e sacrifícios. As pessoas que ela via eram desconhecidas às vezes e fizeram inquéritos rigorosos de datas, lugares e circunstâncias, chegando-se à conclusão da impossibilidade de qualquer mistificação. Eram impressionantes as revelações dessa mística. Em 1905, uma religiosa acompanhada de outra foi visitar Madame Braud. Não quero visitar essa louca, disse a mestra de noviças. Oh, minha irmã, não diga isso. Madame é tão equilibrada e santa, tão discreta e humilde. Afinal, tiveram uma entrevista com ela. Foi uma palestra amável e singela. Depois de alguns instantes, Madame Braut chamou a irmã e lhe disse: Minha irmã, a senhora não reza mais por seus parentes falecidos? Meus parentes morreram há muito tempo e eram muito bons, devem estar no céu. Sim, vosso pai e vossa mãe estão no céu. Um irmão, porém, morreu repentinamente em tal lugar e tal data, e um sobrinho. E a senhora nunca mais rezou por eles. É preciso dizer ao sobrinho que vai se ordenar, que diga logo algumas missas por seu tio. A religiosa pasmou diante do que ouvira. Era impossível que Madame tivesse tido informações tão fiéis de seus parentes. Outra irmã perdera o pai em 31 de julho de 1903. Madame Braut lhe disse: Tenha confiança, irmã, seu pai está no céu. Tinha ele uma grande devoção à Santíssima Virgem. Gostava de rezar o rosário e morreu num sábado. Naquele sábado mesmo, Nossa Senhora o fez entrar no céu. Ela nunca ouvira falar desse homem e não lhe era possível conhecer tal pessoa. Sejamos libertadores das almas do purgatório, repetia ela depois dos êxtases. Nosso Senhor nos deu as chaves da prisão do purgatório, a oração, o sofrimento, o sacrifício. No dia 21 de dezembro de 1907, na relação que foi obrigada a fazer por escrito ao seu diretor espiritual, viu ela um padre no purgatório. Estava revestido de ornamentos sacerdotais e com o cálice todo em fogo. As mãos pareciam roídas e apareciam até os ossos.
úlceras por todo o corpo e torturas horríveis. À vista deste tormento, Madame Braut gemeu. Ó, meu bom amado, meu Jesus, quero sofrer por esta alma. Por que não me dais a graça de sofrer mais para aliviá-la? Depois vi Jesus se aproximar do padre e derramar sobre aquelas chagas seu precioso sangue. As chagas cicatrizaram e as cadeias do pobre sacerdote caíram. Depois, meu Jesus me disse que libertaria aquela alma pelas minhas orações. A face do padre ficou limpa das úlceras. Uma bela estola roxa lhe adornava o pescoço e os paramentos lhe pareceram mais brilhantes e belos. Jesus me disse que libertaria a alma do sacerdote. No dia de finados de 1908, foi ao cemitério rezar pelos mortos e viu, Madame Braut, muitos mortos que lhe apareciam saindo das sepulturas em queixas doridas de cortar o coração. Estamos esquecidos de nossos parentes, não rezam por nós. Nossos amigos nos esqueceram, nos abandonaram. Fez ela uma via sacra pelos defuntos e se retirou muito amargurada pelo esquecimento dos pobres mortos. Compreendo, dizia ela ao confessor, o martírio das pobres almas nas chamas do purgatório. Vi um padre conhecido no purgatório que lhe disse: Eu sofro muito por ter rezado tantas vezes meu breviário, quase sem pensar que falava com Deus, e por rotina, e também pela minha pouca preparação e ação de graças muito rápida depois da Santa Missa. Enfim, seria longo narrar as impressionantes visões do purgatório de Madame Braut. A biografia dessa mulher extraordinária foi publicada pelo padre Luiz Bouet, antigo pároco da Vidente, e a obra Via Extraordinária de Madame Braut, edição Balchmin, 1941. Vamos dar início agora à leitura do próprio livro, O Manuscrito do Purgatório. Introdução. Ninguém pode logo a priori recusar a possibilidade das aparições das almas do purgatório aos vivos na Terra. Essas espécies de aparições não são raras e não faltam na vida dos santos. Há fatos documentados e muito bem provados com o testemunho de teólogos. Basta-nos citar estes: o cônego Ribet e sua mística divina. Deus permite essas aparições para consolo dos vivos e para excitar a compaixão, instruir e despertar a ideia da severidade dos juízos de Deus contra faltas que julgamos muito leves. Uma coleção de diversas aparições publicadas pelo bispo de Osma, na Espanha, Monsenhor Palafox, traz este título: Luz aos vivos pela experiência dos mortos. Não se poderia justificar melhor a razão providencial das manifestações das almas sofredoras que se dirigem aos vivos para implorarem sua piedade e intercessão. Autenticidade do manuscrito. A autenticidade do manuscrito do Purgatório não pode ser posta em dúvida. Teve testemunhas certas de pleno acordo e os fatos foram bem examinados. Uma religiosa do convento de 5, irmã M.D.I.C., falecida em 2 de maio de 1917, ouviu junto dela de repente, em novembro de 1873, uns gemidos muito prolongados. Assustada, exclamou: Quem é que me faz assim tanto medo? Que não aparece, mas me diga quem é. Nenhuma resposta. E os gemidos se aproximavam cada vez mais. A pobre irmã multiplicava as orações, vias sacras, comunhões, rosários, e os gemidos não cessavam, e cada vez mais misteriosos. Finalmente, no dia 15 de fevereiro de 1874, uma voz muito conhecida se fez ouvir.
Não tenhais medo. Eu sou a irmã MG, uma religiosa falecida em X, com 36 anos de idade, no dia 22 de fevereiro de 1871, vítima da sua dedicação. E a alma que sofria deu a conhecer a sua amiga, antiga companheira, cujos conselhos havia desprezado outrora, que ela havia de multiplicar as visitas para santificá-la, e que, assim santificada, havia de aliviar a antiga companheira no purgatório. A irmã M, D e C pediu à visitante que desaparecesse e não voltasse mais. Foi, porém, em vão. Foi-lhe respondido que deveria suportar quanto tempo Deus quisesse aquilo que tinha tanto medo. E foi assim que, durante vários anos, se estabeleceram entre a alma da irmã MG e a irmã MD e C relações que foram escritas em precioso manuscrito do Purgatório, que foram escritas em precioso manuscrito minuciosamente de 1874 a 1890. Eis a origem do manuscrito do Purgatório.